Chuva deixa Santa Catarina em alerta. Depois de provocar uma morte na capital, riscos de alagamentos e deslizamentos de terra continuam. Recorde. Santa Catarina registra quase 2 raios por minuto. Foram 84 mil somente este mês. Justiça decreta a ilegalidade da greve dos servidores municipais de Florianópolis. Oportunidade. Crescem as vagas para jovens que buscam estágio. Só em Florianópolis são mais de 140 vagas abertas. Casos de influenza aviária no Chile deixam fronteiras do estado em alerta. Uma campanha orienta caminhoneiros. Mas é bem importante, né? O pessoal tomar cuidado, né? Acho excelente. Sempre deveria haver isso. Olá, boa noite. A Prefeitura de Florianópolis montou uma força-tarefa emergencial nos pontos mais afetados pela intensa chuva que atinge a cidade desde ontem. Nesta madrugada, um jovem de 21 anos morreu depois do deslizamento de um muro de contenção. Em coletiva de imprensa, o vice-prefeito caracterizou a situação da capital como preocupante. Um plano emergencial de atendimento já foi montado em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretarias de Obras, Habitação e Assistência Social. Toda a atenção da sociedade, das famílias que moram em áreas de risco, em áreas que alagadas, precisam ter toda a atenção, todo o cuidado. A tendência é que a chuva aumente. Para a Defesa Civil do município, a preocupação agora é com as próximas 24 horas. Se continuar a chover, o solo vai ficar ainda mais encharcado e isso aumenta os riscos de deslizamentos. Locais que têm alta declividade, muito inclinado, as pessoas observem inclinação de árvores, inclinação de postes e qualquer tipo de movimentação no terreno, inclusive com alguns problemas ou estralos que a pessoa pode escutar na sua casa, Se ela juntar algum desses componentes, ela sai imediatamente da casa, comunica a Defesa Civil através do 99 Corpo de Bombeiros, aguarde a chegada da equipe para uma melhor orientação. Os alagamentos são outra grande preocupação da comissão emergencial. Mais de 20 obras de drenagem estão paradas na cidade. A rede pluvial está assoreada e a água acaba se acumulando nas ruas. Estes trabalhos são localizados principalmente no norte e no sul da ilha. A prefeitura deve retomar os consertos em breve. São obras que se iniciaram e que não foram concluídas, criando um impasse geral para a cidade. O prefeito Jean Loureiro está em Brasília até para tratar desses assuntos, para tentar tirar de uma vez por todas recursos para fazer um trabalho de macrodrenagem, de microdrenagem e desassorear todos os canais e rios da nossa cidade. Chove em Florianópolis desde a madrugada de segunda-feira de forma constante. Foram quase 100 milímetros de chuva acumulada. Na madrugada, um deslizamento no bairro Saco dos Limões acabou deixando um morto e um ferido. Os dois dormiam na casa que ficou completamente destruída. Outras 3 casas na mesma rua foram interditadas pela Defesa Civil e pelo menos 13 pessoas estão desalojadas. Já em São José, na Grande Florianópolis, um muro desmoronou e outras 4 pessoas também estão desalojadas. Ninguém ficou ferido. Em Biguaçu, também na região, outro deslizamento derrubou um muro de contenção. 3 pessoas estão desalojadas e a Defesa Civil trabalha na remoção dos escombros. A chuva forte também atingiu Joinville na tarde de ontem e provocou muitos estragos pela cidade. A Defesa Civil contabilizou 29 deslizamentos. Ao todo, 120 pessoas foram desalojadas, 6 casas foram interditadas. O temporal alagou ruas e complicou o trânsito na cidade. Rios e córregos transbordaram. A água invadiu casas e deixou moradores ilhados. Houve registros de aproximadamente 1,5 metro de água no interior de alguns imóveis. A Defesa Civil contabilizou 60 pontos de alagamentos e 12 quedas de muros. No dia de amanhã, a gente também tem a continuidade dessa chuva. A tendência é que o tempo melhore somente a partir de quinta-feira. Então, como nós já tivemos problemas ocasionados pela chuva de ontem no decorrer da madrugada, os volumes previstos ainda para hoje e para amanhã merecem bastante atenção, bastante cuidado, tanto das defesas civis dos municípios e principalmente da população. Quando a natureza se manifesta, não há como conter, mas há como conter
esta ocupação desordenada dos espaços, especialmente aqui na ilha de Santa Catarina. Há muitas décadas acompanhamos esse crescimento, essa ocupação sem a fiscalização adequada pela prefeitura, às vezes autorizando inclusive construções em lugares locais em posições inadequadas, desrespeitando descaradamente a própria legislação. Há que, num momento como este, se refletir e as pessoas também terem um pouco mais de prudência para quando vão construir o seu ou a sua casinha. E a repórter Bruna Matos também esteve agora há pouco na Epagre-Cirã para entender o que está provocando tanta chuva aqui no estado. Em 12 horas, choveu mais de 100 milímetros em algumas regiões da capital, chegando próximo à média de todo o mês de janeiro. Aqui ao meu lado está o meteorologista Erickson de Oliveira. Erickson, o que provocou essa forte chuva na cidade? Olha, essa chuva ela está associada à presença de um sistema meteorológico que ele está atuando sobre toda a região sul do Brasil. Ele está localizado agora nos países vizinhos, aqui no Paraguai, mas ele tem essa influência aqui na região sul do Brasil, pegando também Santa Catarina, né, atingindo também o estado. E ele foi potencializado, essa condição da chuva, devido aos ventos úmidos que sopram do mar. Então, os ventos de nordeste, de leste, que trazem essa umidade toda do oceano aqui para o litoral do estado, foi o que fez com que essas regiões do estado fossem as mais atingidas mesmo, e também com que essa chuva fosse mais persistente, né? A gente tem chuva aí já desde a última segunda-feira, hoje também essa madrugada foi bastante chuvosa, e esse sistema é justamente isso que ele causa. Com essa disponibilidade de umidade alta que a gente tem, ele causa essa chuva persistente que levou a todo esse volume de chuva. E para as próximas 24 horas, qual é a previsão? Olha, os modelos indicam que a gente deve continuar com essa condição de chuva. Esse sistema meteorológico ele avança mais de forma muito lenta, então a próxima quarta-feira ainda deve ser de chuva. A chuva ela não é forte, ela é fraca, moderada, mas ela é persistente. Então no decorrer da quarta-feira deve persistir ainda, principalmente no litoral, essa condição da chuva, o que pode fazer com que esses volumes até ultrapassem, né, a média do mês. Ok, obrigada, Erickson. Bruna Matos, para o Banho de Cidade. Em pouco mais de 30 dias, 84 mil raios foram detectados por sensores do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial em Santa Catarina. Quase 2 por minuto. O número corresponde a somente 1,6% do total no Brasil. Com 5 milhões de raios ao ano, o país lidera o registro diário do fenômeno no mundo. Comum no verão, eles serão ainda mais frequentes nesta semana, segundo a Epagre-Cirã. A orientação é para que o cidadão mantenha-se longe das tempestades, especialmente no final de tarde, principalmente quem estiver em atividade ao ar livre no momento da formação do temporal. O Tribunal de Justiça decretou hoje a total ilegalidade da greve dos servidores municipais de Florianópolis, iniciada dia 17 de janeiro. De acordo com o processo que corre em segredo de justiça, o sindicato não cumpriu uma série de determinações legais, como os prazos definidos em lei para definição de greve, além de desrespeitar a determinação da própria Justiça de janeiro em manter 50% dos serviços de saúde e 100% da educação. Com a decisão, os servidores ficam obrigados a voltarem imediatamente ao trabalho, sob pena de multa diária ao sindicato, que dobrou em relação à decisão anterior, agora fixada em R$30 mil. A nossa equipe entrou em contato com o Sintracem, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Florianópolis, que nos informou que não há ainda uma posição sobre a decisão da Justiça, mas que na quinta-feira, 1h30 da tarde, está marcada uma nova assembleia para discutir os rumos da greve. Bombeiros emitiram laudo de interdição das galerias da Câmara de Florianópolis por risco de queda. O vidro que divide a área da galeria do plenário, onde ficam os parlamentares, foi danificado no dia 24, primeiro dia de votação do pacotão de projetos do Executivo. A estrutura envidraçada do plenário foi danificada e objetos foram quebrados. Segundo o presidente da Câmara, Guilherme Pereira, será providenciada esta semana a troca dos vidros. O plenário está liberado para sessões que serão retomadas no dia 6 de fevereiro. A cidade de Chapecó registra crescimento surpreendente na construção civil. São pelo menos 20 novos imóveis registrados a cada dia.
Por onde passamos, encontramos prédios em construções e loteamentos que aos poucos vão ganhando destaque. Esse é o reflexo de um crescimento habitacional. Em Chapecó, no último ano, o município recebeu mais de 7.500 novos imóveis. De praticamente 20 novos imóveis cadastrados por dia. Isso é um motivo de muita fiscalização também em campo, mas também um fator muito importante foi os habites, de prédios novos concluídos que requereram habites, e também de muitos loteamentos novos. De acordo com dados do setor de tributos de 2016 a 2017, o crescimento imobiliário foi de aproximadamente 10%, e mais de 50% dessas novas construções são de investidores que vêm de fora de Chapecó. Com isso, aumentam os desafios da administração municipal. Na verdade, nós tivemos uma modernização das leis urbanas do município de Chapecó, como, por exemplo, o plano diretor, o plano de resíduos sólidos, né? São leis modernas que trazem uma segurança para aquele que quer investir e quer empreender em Chapecó. Isso aconteceu no final de 2014 e já começa a mostrar resultados positivos, ampliando em muito, né? Em mais de 8% aí, o número de carnês que nós emitimos. Isso quer dizer que são unidades novas que estão sendo edificadas numa cidade que está preparada e planejada para crescer e para receber os empreendedores. Em um ano, foram mais de 30 prédios construídos e legalizados. 8 novos loteamentos, cada um com uma média de 500 terrenos. A fiscalização é muito atuante no município, nós temos uma equipe muito forte que atua, que notifica, e também isso é um fator também que ajuda o pessoal não fazer de modo irregular e está, evidentemente, cadastrando o seu imóvel. Isso faz o crescimento também. Você vai ver a seguir, cresce o número de vagas de estágios em Santa Catarina. É a oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego. E veja também mais uma grande apreensão de cocaína, desta vez no Porto de Navegantes. Os detalhes depois do intervalo. Os alunos que ainda não fizeram a matrícula na rede estadual de ensino de Santa Catarina terão uma nova oportunidade a partir de amanhã, até 6 de fevereiro. Os estudantes e responsáveis devem comparecer na secretaria da escola mais próxima para efetuar a matrícula. Entre os principais critérios está o zoneamento em que um aluno deve ser inscrito na escola mais próxima da sua casa ou do trabalho dos pais. Em todo o Brasil, o número de vagas de estágio cresceu 20%. Em Santa Catarina não foi diferente. Por aqui, 50% dos estagiários acabam contratados pelas empresas. Aline faz faculdade de jornalismo e, para ajudar os pais a pagar a mensalidade, a jovem decidiu trabalhar. Aos 18 anos, ela está fazendo estágio em uma cooperativa de crédito, um trabalho que tem trazido muita experiência para ela. Começar a carteira assinada com 17 anos é muita experiência. Eu comecei com 17 e desde então está sendo muito bom e eu não me arrependo de ter começado a trabalhar mais cedo. No CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, os jovens aprendizes recebem curso de qualificação. Assim, eles ficam mais preparados para o mercado de trabalho. Ele participa de um curso de formação teórica, junto com a parte prática que é oferecida na empresa que contrata o jovem, né? Então ele passa um dia tendo aulas aqui no CIE e 4 dias da semana ele tem a parte prática na empresa. E foi justamente buscando experiência que a Luana procurou o CIE. A jovem de 16 anos ainda não sabe o que vai cursar na faculdade, mas já está com o currículo preparado para competir pelas melhores vagas de emprego. Eu já estou trabalhando desde os 14 e também é mais para a gente poder incluir algo na nossa vida, né? Porque carreira, eu acho que é o que mais nos agrega desde o ponto até chegar na faculdade. O mesmo acontece com quem já está na faculdade. Com o mercado mais competitivo, muitos jovens estão buscando estágio. Só em Florianópolis, atualmente, são mais de 140 vagas abertas. Bom para o universitário e bom também para as empresas, que em época de crise estão apostando cada vez mais na mão de obra dos estagiários. O estágio é uma forma também de ingressar depois
com carteira assinada, como uma forma de conseguir ficar, né, como um emprego, como ter o trabalho na empresa. Neste ano estão valendo as alterações sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, mudanças que trazem reflexos no dia a dia do consumidor. As alterações têm impacto na indústria, comércio e nas empresas enquadradas no Simples Nacional. A partir desse ano, os empresários devem informar o que têm em estoque de forma eletrônica e tem modificações na industrialização por encomenda, tanto na forma de tributação quanto na emissão de notas, que se refere à demonstração de monstruário. E isso vai fazer com que aumente o custo tanto para o industrializador quanto para o encomendante. Então, é uma forma que o Estado encontrou para aumentar a arrecadação em virtude da crise que os estados vêm passando. O nosso não tanto quanto os demais, mas o Estado, de alguma forma, está tentando aumentar a arrecadação do ICMS para não ter, nos próximos anos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, uma arrecadação menor do que os gastos públicos. Então, o Estado está criando medidas como esta de aumentar a tributação sobre a industrialização por encomenda, como forma de equalizar os ganhos com os gastos. Maria é contadora e buscou atualização, porque as leis que envolvem o ICMS estão mudando constantemente e os profissionais precisam estar capacitados. Mediante a mudança das leis, a gente se atualiza e repassa para os clientes, né? E para não incorrer em erros, né, tributários, né? O Sindicato dos Contabilistas de Chapecó promoveu um curso de aperfeiçoamento para todos os profissionais da área. A meta foi realizar uma atualização das leis que envolvem as alterações do ICMS para evitar multas. De 6 em 6 meses, ou até menos do que isso, sai muita alteração, principalmente em relação ao ICMS, que façam que seja necessário esse acompanhamento por parte do contador e o repasse aos empresários. 370 quilos de cocaína foram encontrados em Santa Catarina, desta vez em um container do Porto de Navegantes. A droga estava em um container de peças automotivas. Foi o Lobo, o cão do 1º Batalhão da Polícia Militar, que encontrou os 370 quilos de cocaína. Os tabletes estavam em 20 malas de viagem. O carregamento interceptado iria para a Bélgica. Essa é a segunda grande apreensão de cocaína em menos de uma semana em Santa Catarina. Clima tenso na capital. Veículos foram incendiados e uma base da PM foi atacada. Essas imagens foram gravadas do bairro Monte Cristo. Um incêndio criminoso destruiu um automóvel. Uma troca de tiros também foi registrada na região. A tensão estaria sendo provocada por uma disputa entre facções por pontos de tráfico de drogas. A Polícia Militar realizou diversas ações em pontos críticos da cidade. A operação contou com o apoio do BOPE. A grande quantidade de chuva registrada em Santa Catarina desde a segunda-feira fez a Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, pedir que os banhistas evitem o banho de mar no litoral catarinense. De acordo com a orientação, a medida evita a contaminação por micro-organismos nocivos, que são levados pelas enxurradas para a praia e podem causar danos à saúde. Você vai ver a seguir: casos de influenza aviária no Chile preocupam autoridades sanitárias de Santa Catarina. E veja também as orientações sobre o pagamento do Fundo de Garantia para as famílias atingidas pelo vendaval em Florianópolis. O Band Cidade volta já. A liberação do FGTS para os atingidos pelo vendaval em Florianópolis deve injetar mais de 120 milhões na economia da cidade. Sobre os cadastros das famílias, a repórter Bruna Matos tem mais detalhes. A partir de quarta-feira, as pessoas que tiveram prejuízos em suas casas pela passagem do ciclone que atingiu Florianópolis em dezembro do ano passado poderão fazer o cadastramento para a liberação do FGTS. Aqui ao meu lado está o prefeito G. Loureiro, que vai nos explicar mais sobre esse assunto. Prefeito, como que essas pessoas podem proceder para liberar o FGTS? Bom, a Prefeitura montou uma superestrutura para receber essa documentação. Inicia a partir dessa quarta-feira no ginásio do SESC, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Como estamos atendendo toda a população do sul da ilha e da região da Lagoa da Conceição, é importante as pessoas virem de acordo com o cronograma que vem sendo divulgado pela imprensa. Que tipo de documentos as pessoas têm que levar até o local? Bom, ele precisa levar uma cópia da sua identidade, do CPF e do seu PIS/PASEP. Levar sua carteira de trabalho e também um comprovante de residência
no período de agosto até o dia 4 de dezembro, comprovando que moram naquele local. Quem tem mais de uma conta do FGTS tem direito a sacar mais de uma vez. Mas o importante é informar a todos os cidadãos que não é qualquer um que pode ir lá retirar, só aqueles que têm conta no FGTS e que têm saldo para retirar. O limite para retirada é de R$ 6.220 e a Prefeitura espera com isso, obviamente, permitir ressarcir as famílias e até entrar um recurso nesse momento de crise econômica que vive o nosso país. Tá bom, obrigada pelos esclarecimentos, prefeito. Bruna Matos, para o Band de Cidade. Por causa de 2 casos de influenza aviária no Chile, Santa Catarina intensifica a conscientização e a fiscalização nas fronteiras. Seu Heleno é caminhoneiro. Ele recebeu o panfleto com as informações da doença e pretende repassar para os colegas que também viajam para o Chile. Para que essas pessoas fiquem mais atentas, né? Tome mais cuidado a respeito, né? E se inteire mais sobre o assunto, né? Isso é muito importante. A influenza aviária é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que afeta os órgãos dos animais e em menos de 24 horas pode provocar a mortalidade de 100% das aves afetadas. Após a notificação de 2 casos no Chile, Santa Catarina está em alerta. Foram proibidas todas as visitas em função, né, de que o vírus pode ir na roupa, nos calçados de pessoas que tenham tido contato lá fora com a doença. Para evitar o ingresso da influenza aviária em Santa Catarina, a SIDASC está fazendo a vigilância e monitoramento onde essas aves ficam durante o período de migração. Além disso, está sendo realizado um trabalho intenso nas fronteiras com o Estado. Em Santa Catarina, são mais de 60 barreiras sanitárias. Quando um motorista chega do Chile, ele recebe um questionário e deve relatar se teve contato com aves nos últimos 30 dias. Se a informação for positiva, a SIDASC recebe um comunicado oficial. Na fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, os fiscais da SIDASC estão distribuindo panfletos com as informações sobre a doença. Mas é bem importante, né? O pessoal tomar cuidado, né? Bem importante mesmo. Acho excelente. Sempre deveria haver isso. Funcionários da CONCAP resgataram um gato dentro de uma carreta de lixo. A hipótese é que o animal tenha sido abandonado na lixeira dentro de uma caixa. Ele sobreviveu ao compactador por cerca de 2 horas e à queda de 3 metros de altura. O animal foi localizado na carreta que leva os resíduos recolhidos para o aterro sanitário. O gato foi levado para a Diretoria de Bem-Estar Animal, castrado e aguarda pela adoção. E o Band Cidade termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite. Boa noite, até amanhã.